TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu, trazendo um testemunho, trazendo experiências com Cristo de irmãos e irmãs que se colocaram diante do Senhor, que buscaram a fé, buscaram crer no Senhor Jesus Cristo. E hoje a entrevistada é a irmã Melissa, que vai nos contar um pouco como foi a sua vida com Cristo, como foi que ela decidiu buscar então o Senhor. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Como foi essa trajetória, assim, de sentir a necessidade de buscar Deus? Como é que era aquele momento da tua vida? Bom, tudo começou quando nós estávamos em casa com problemas familiares. E nesse meio tempo, minha mãe estava procurando ajuda em vários lugares, né? E uma pessoa indicou para ela que tinha um programa de rádio e que também haviam reuniões onde era compartilhada a palavra, né? Então ela resolveu ir, convidou uma tia minha e foi. E ali ela se sentiu muito bem. Ela viu que ali era diferente, né, dos lugares que ela já tinha procurado ajuda antes, né? Então ela continuou indo, né? Continuou indo. E eu comecei a notar nela uma diferença muito grande, porque ela era uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito nervosa, e com o tempo ela começou a ficar tranquila, né? Mais calma, mais tranquila, e eu fui notando aquela diferença nela. Até que então um dia ela me convidou para ir, né? Ela começou a participar de um grupo familiar e ela me convidou para ir. Fui, eu ia de vez em quando, eu ia, né? Não era muito frequente. Mas quando eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a ver que aquele vazio que eu sentia, né, algo que não supria, eu vi que ali eu tinha uma necessidade de buscar aquele Deus. Eu sentia dentro de mim isso. E quando eu via nos cultos, assim, Deus trabalhava muito dentro de mim, porque eu chorava muito, né, eu via que Deus mexia profundo, assim, dentro de mim. E eu comecei a sentir a necessidade de buscar mais e buscar mais. Só que, como todo adolescente, jovem, né, o mundo ainda atrai. E nessa época eu ainda tinha amizades do mundo, eu tinha turma de amigos, né? Então eu ficava um pouco no mundo, um pouco na igreja, né? Então, e a gente sabe que isso não agrada o Senhor, né? Então eu comecei a sentir a necessidade de buscar totalmente o Senhor, de me entregar para o Senhor. Porque eu estava sentindo que não tinha como eu conviver um pouco com o mundo e um pouco com Cristo, né? Eu precisava do Cristo, eu sentia essa necessidade. Então o que aconteceu, né? Eu tive que me afastar dos meus amigos. Eu escolhi me afastar do mundo para buscar somente o Senhor. Então eu comecei a frequentar todas as reuniões, as escolas, quando possível eu ia, né? E eu vi que Deus começou a me transformar interiormente, né? Que aquelas faltas que a gente sentia, hoje a gente não sente mais. Eu vi assim que Cristo começou a mudar até o modo que eu tratava com os meus familiares, né? Porque no início a gente, sem o conhecimento do Senhor, a gente sabe que tem muita ira, muita rejeição, né? Muita ferida. E eu vi ali que Deus começou a trabalhar dentro de mim para curar essas feridas, né? Então a primeira coisa que Deus me levou a fazer foi o perdão dentro de casa, né? Com os pais. Aí depois eu senti assim que eu precisava buscar somente o Senhor, que não tinha mais como eu conviver assim, pelo menos naquele período, com os meus antigos amigos, né? Porque eu sentia aquela necessidade de me dedicar somente a Cristo, buscar somente a Ele. Na época eu ainda trabalhava, né? Então eu ia sempre que possível e eu vi que Deus estava operando forte dentro de mim, né? Então hoje eu sinto assim que o Senhor ele tem suprido muito, né? Hoje não, o que a gente sentia falta, o que a gente achava que era necessário, hoje não é mais necessário, né? O necessário é somente tu buscar o suprimento interno, né? A unção interior. Então eu vejo assim que dentro da minha casa também Deus mudou muita coisa, né? Eu também tenho um testemunho assim muito forte com meu pai, que ele ainda não se batizou, ele apenas aceitou Jesus, né? E surgiu uma doença, né, grave, no estágio que ele estava, uma doença grave. E aí a gente
recorre para o Senhor, né? Clama e ora. E dá aquela dúvida, meu Deus, mas ele não se batizou, ele não frequenta, ele não tem a palavra. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, né, com a nossa vida. E um tratamento, ele começou a fazer o tratamento, né, depois de demorar alguns meses, porque tudo é muito demorado, né. E o médico falava assim que ele tinha que fazer um tratamento de 2 anos e ele ainda era muito grave o que ele tinha, né, o estágio que estava a doença nele. Tá, e ele começou a fazer o tratamento, né, e nós orando sempre, pedindo, clamando, né, para Deus ter misericórdia. E há poucos dias atrás a gente ficou sabendo que ele não está curado. Então não passou nenhum ano, eu creio, não passou da doença e ele já está curado. Então a gente vê assim a grande misericórdia de Deus, né? E o Senhor, ele fala na palavra, né? Cuida das minhas coisas, né? Busca o reino, que o resto será acrescentado. E eu tenho visto isso também, porque a gente às vezes tem uma preocupação com aqueles familiares que ainda não têm a palavra que nós temos, né? Ainda não buscam como nós buscamos. E eu vejo assim que Deus, ele é muito misericordioso, porque quanto mais a gente cuida das coisas de Deus, ele tem cuidado dos nossos, né? Então, isso são testemunhos que diariamente eu tenho tido, experiências, né, que diariamente eu tenho tido com Cristo. E eu vejo assim que o Senhor, ele é fiel, né, para aqueles que realmente são fiéis a ele. E hoje a vida que nós temos hoje, que é uma vida de busca, é uma vida de entrega total, né? Eu não me arrependo de nada, né? Porque cada dia mais eu vejo Cristo agindo e fazendo todas as coisas, né? E isso é que te supre, é isso que te sustenta, né, na vida com o Senhor hoje. Amém. A irmã Melissa, ela hoje é missionária, né? Vai para vários lugares levando a palavra. Eu gostaria que também tu falasse um pouco sobre como é que é essa vida, né, de missionário, quais são as tuas experiências, né, com relação a se entregar, né, não ter uma vida própria, o teu lugar, a tua casinha, né, e estar assim sempre disponível para o Senhor. Quais são as tuas experiências com Cristo, assim, nessa área da missão, já que tu já fostes em vários lugares como missionário? Bom, a vida missionária, né, realmente é uma vida de entrega, né? Só que eu vejo assim que Deus, ele é muito misericordioso conosco, porque a entrega ele vai fazendo aos poucos, ele vai te conquistando, é isso que eu sinto, né? E é muito gratificante assim a vida da missão, por quê? Porque quando tu vê um grupo familiar crescendo em vida, quando tu vê uma pessoa que antes ela não conhecia o Cristo e agora se firma no Cristo, isso é gratificante, tu vê que vale a pena, né? Que nem eu tive experiências de mandar às vezes mensagem de edificação e às vezes tu acha que aquilo não está resolvendo, eu acho que nem leem. E não é verdade. Esses dias eu recebi um e-mail agradecendo e pedindo que continuasse, porque aquilo ali era muito importante para a vida daquela pessoa. Então isso são coisas que fortalecem a nossa fé, né? E a questão de moradia, a questão de casa e de coisas naturais, Deus nunca deixou faltar nada. Deus sempre deu o necessário e o necessário é o suficiente, né? Então, hoje, assim, cada dia mais a gente tem experiências com o Senhor de que as coisas naturais não são o mais importante, né? A gente teve uma experiência numa cidade que nós fomos, que no início, assim, era bem difícil, assim, porque o povo estava muito machucado, né? O povo estava bem, assim, muito resistente, assim, à palavra. E nós, né, com toda, pedindo sabedoria para o Senhor, fomos chegando e liberando a palavra. E daí, né, aquele grupo foi crescendo e a gente teve que ir embora para outra cidade. Passamos, acho que 2 anos fora. E hoje a gente voltou para ver, né, ver as ovelhas de novo, né, ir lá compartilhar. E, meu Deus, quanta diferença, sabe? Quanto crescimento eles tiveram, quanto amadurecimento eles tiveram. E isso é uma coisa que gratifica muito, né? Isso é uma coisa que faz cada dia mais valer a pena, né? E fora também que a gente sabe, né, que Deus tem um chamado e não adianta a gente resistir a Deus, né? Se eu entendi que o meu chamado é ser missionária, se eu entendi que o meu chamado é viver para Cristo, por que eu vou lutar contra o Senhor, né? Eu preciso me render. E no momento que a gente se rende para o Senhor, ali Deus simplesmente supre todas as coisas, todas as tuas necessidades, né? Ele te fortalece, aquilo ali fortalece o nosso interior, né? Então é muito gratificante assim, as experiências que a gente tem
com o Senhor na missão, experiência assim, de às vezes tu, eu queria tanto uma coisa, se pensar, nem falar, e Deus ali na hora liberar alguém para te dar aquilo que tu precisa, né, que tu quer, às vezes nem é necessidade, é algo, uma vontade, e Deus por misericórdia concede, né. Então eu vejo assim que eu não me arrependo nada da minha vida hoje com o Senhor, eu só agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito, por todas as vezes que Ele mostra assim como Ele é fiel conosco, Ele mostra assim como Ele tá conosco diariamente, né, em todas as nossas dificuldades, porque a gente sabe também que não é um mar de rosa, né, tem dificuldades, Deus trabalha, a gente trabalha, mas ao mesmo tempo tudo isso a gente sabe que é para cooperar para o nosso crescimento, né. E hoje eu consigo enxergar o quanto eu já cresci e amadureci nessa vida com o Senhor, né? E eu sei que muito Deus tem que fazer ainda, mas até aqui eu vi que Deus esteve comigo e até aqui eu vi que Deus foi muito misericordioso com a minha vida, né? E eu diariamente, assim, o Senhor nos mostra que em todas as circunstâncias, situações, Ele está conosco, né? E em nome de Jesus, assim, eu só tenho a agradecer mesmo ao Senhor por esse chamado. Ainda não tenho a realidade viva, né? Aquela realidade interior, mas hoje eu já consigo sentir assim e ter um pouco de agradecimento a Deus, né, por Ele ter me chamado. E eu sei que se não fosse hoje estar com o Senhor, não me vejo de outra maneira, porque eu sentia essa necessidade, dentro de mim eu sentia que eu precisava de Deus e hoje Deus me achou e tem me suprido, e isso eu só tenho a agradecer a Ele, né. Amém. Que bom quando nós nos entregamos, né, verdadeiramente ao Senhor para aquilo que Ele quiser fazer, né? Porque Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós. Enquanto nós não descobrirmos esse propósito, nós ficamos sem sentido na nossa vida. Então, se você hoje, né, está passando por esses problemas que não tem sentido, que tem um vazio, como a irmã Melissa falou antes, busque o Senhor, para que Ele venha preencher e venha te dar o norte, né, que é Cristo da sua vida. Então, Melissa, para nós encerrarmos esse primeiro bloco, gostaria que deixasse uma mensagem para aqueles que acessaram agora, né, aqueles que ainda nem participam da igreja, aqueles que já estão na igreja, algo que Deus tocar no teu coração. O que eu tenho a dizer assim para as pessoas é que elas busquem saber de Deus o que Deus tem para a vida de cada um, né? Qual o plano e propósito que Deus tem conosco, né? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa cidade? Né? Que Deus vai revelar para cada um a sua vontade perfeita, né? Essa é a mensagem assim que eu deixo para as pessoas que estão assistindo. Amém. Então nós ficamos por aqui e já nós voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.